Oi, pessoal, sou Josi Vieira. Estamos começando mais um Papo de Carreira. E o convidado de hoje é o secretário de Educação do município de Boqueirão, senhor José Erivaldo da Silva. Ele é formado em Economia pela UFCG e em Agrárias pela UFPB. Possui mestrado em Desenvolvimento e doutorando em Economia pela UFCG. Ele foi eleito entre os 100 melhores secretários de Educação do Brasil. Bem-vindo ao nosso programa. Fique à vontade para cumprimentar os nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Bom dia a todos. Bom dia, Josi, Luiz, Saulo aqui presente. É uma satisfação estar mais uma vez com vocês na Cariri TV, falando, né, sobre educação, sobre carreira, dos programas que temos no município para a melhoria da educação, assim como as propostas de futuro para essa população jovem que temos, né? E assim, dizer para o povo que está nos ouvindo que educação é o ponto inicial, né? A ponta inicial de toda uma estrutura de vida que as pessoas trazem, né? E que traçam para que venham a usufruir ao longo de toda uma boa vida, né? Uma vida bem vivida, né? A gente entende que tudo passa pela educação. Saúde é educação, esporte é educação, ação social é educação, moradia é educação, convivência com o vizinho é educação. Ou seja, a educação seria, ou melhor, a educação é, né, as condições primeiras de valorização do ser humano naquilo em que ele é e para o que ele está proposto a desenvolver quanto ser humano vivente de um planeta que é a nossa Terra, não é isso? Verdade. E para começar, quais são os seus alvos e desejos como secretário de Educação do município? Bom, são 6 anos, né? Nós estamos completando agora, estamos para completar o 6º ano de mandato. No início, nós tínhamos um anseio de melhoria na qualidade de infraestrutura de toda uma rede que estava completamente degradada, né? Hoje, nós temos ainda algumas escolas para reforma, mas boa parte delas já estão reformadas. No momento, nós estamos com 2 escolas grandes reformas, né, com 2 grandes reformas em 2 escolas. Pedra Branca 2 está ganhando uma escola muito bem equipada, ampla, ventilada e que dá condições realmente para que as crianças aprendam. Até então, nós não tínhamos escola naquela comunidade. A escola Padre Inácio está também passando por mais uma reforma, né? Ao longo desses anos temos reformado, mas está passando por uma reforma significativa nesse momento. E Taboado de Cima também está com reforma em andamento. Ficando então nessa categoria de reformas, faltando ainda reformar Relva e Taboado de Baixo. Aí, completando essas 2, nós passamos reformas nas 27 escolas, né, e dando aí qualidade para que o aluno, o professor, o coordenador, o diretor consiga fazer o seu trabalho em um ambiente mais adequado. E isso a gente, né, ainda não mencionou a creche que está sendo construída no bairro da Bela Vista, uma creche de 1 hectare de terra que vai atender do maternal, né, à educação infantil. É uma creche aí que quase 2 milhões de reais e que vai atender a comunidade como um todo. Nesse âmbito dos anseios pela ampliação da parte física, a gente está quase que cobrindo 100% do município. Da parte humana, né, o que nós mais anseiávamos era pela qualificação e pela qualidade do ensino, assim por se dizer. Dos 188 professores diretos, mais 40 e poucos, né, que estão em apoio, isso, aquilo outro, somando 200 e poucos professores, todos com curso superior, né, diga-se, isso é muito importante para o processo de desenvolvimento da educação, sobretudo para atendimento com o educando, com o aluno, e desses 68,8% mais exato, possuem especialização, né, ou em uma área
geralmente na área em que atuam, mas em poucos em áreas correlatas. Temos ainda 28% de mestres, né, no município, os concursados, e 15% de doutores. Sendo que esse percentual de mestres e doutores ele vai estar aumentando nos próximos 2 anos, porque no momento nós temos licenças de alguns doutorandos e licença de alguns mestrandos. Então, a partir de fevereiro de 2019, começamos a receber esses professores de volta no município, já mestres, já doutores, né? Que ótimo. Ainda nesse sentido da qualificação, a Secretaria, a partir de agora agosto, né, estará promovendo um curso de especialização em Educação Inclusiva e Especial e Libras para os professores do município. Nesse primeiro momento estão sendo beneficiados 20 professores, então no próximo ano serão beneficiados mais 20 no primeiro semestre e mais 20 no segundo semestre. Nós teremos aí, a nossa proposta é de ter no mínimo 60 professores no município com especialidades em Educação Especial e Inclusiva, né, dada as necessidades da Política Nacional de Educação Especial e Inclusão Social, visto a alta demanda, né, da alta demanda desse público nas nossas unidades escolares e a dificuldade que o professor e o coordenador e o diretor e a população de modo geral encontra para lidar com essa inclusão, porque ter pessoas com habilidades diferenciadas dentro de um mesmo ambiente requer uma certa formação, né? Fomos nós, né, aqui em Boqueirão, um dos primeiros municípios, eu não conheço nenhum outro, né? Então por isso que eu falo um dos primeiros, mas eu poderia dizer o primeiro, salvo engano, a incluir dentro do ensino regular pessoas com necessidades especiais em visão. Então, nós temos, em primeiro momento, atingimos 12 cegos, pessoas completamente, né, cegas, né, de visão e outras com baixa visão. No momento, nós temos 7 deles ainda, 7 desses alunos sendo atendidos todos na Escola Padre Inácio, e tem aí alunos que já começou com nós na educação fundamental e já está começando a terminar o ensino fundamental, né? O próximo ano ele já vai estar passando para o ensino médio. Então, são esses anseios, né, essas garantias sociais que a gente dará ao educando, que nos faz entender que é preciso continuar e ainda melhorar mais, porque aí a educação ela é orgânica, né? Ela tem uma vivacidade social que te permite você moldar na medida em que vai passando o tempo, acertando, né, melhorando o que está acertando e revendo aquilo que não deu certo para refazer novamente. Verdade. E qual a relação entre professores e secretarias de educação? Vocês têm algum planejamento semanal? Como é que funciona isso? Nós temos planejamento, ele é feito mensal, né? Fundamental, os professores se reúnem com a coordenação e com a direção uma vez a cada mês para planejar o mês inteiro. A partir daí, os professores e os diretores se reúnem na unidade em que trabalham, né? Nas unidades em que estão lotados. Uma vez a cada mês eles se reúnem todos, né? Todos os professores juntos, Fundamental 1, Fundamental 2 e EJA, para que façam o planejamento de conteúdo, atividades extra-classe, eventos, tudo isso é planejado essa vez no mês. Durante o mês, então, as próprias unidades fazem os seus planejamentos, né? Entendi. E a quantidade de professores atende à demanda do município? Atende sim, né? Agora nós tivemos um concurso público no qual já convocamos todos os professores concursados. Inclusive teve uma professora que até disse que foi um dos municípios que, ao aprovar os professores, chamou imediatamente, né? Tem município que faz concurso e aí prolonga essa convocação por diversos tempos, por N anos. Nós não. O prefeito João Paulo II convocou imediatamente, todos os professores já estão lotados nas suas
devidas, né, unidades escolares. E aí nós temos um número de professor completamente dentro do número de alunos, cabível, tudo bonitinho, né? Em média de aluno e professor está uma relação bem tranquila, né? A gente não, pelo menos pelos próximos 5 anos, pelo planejamento em que a gente tem tido, pelo fluxo de alunos de entrada e saída anual, pelos próximos 5 anos o número de professores está dentro do limite de atendimento do educando no município. Que ótimo. O senhor comentou que a educação melhorou muito nos últimos tempos. Existe algum projeto na secretaria, porque a educação vai além da sala de aula, né? Que traga para as salas de aulas esporte, alguma interação ligada que insira o aluno dentro da educação e da escola? Existem alguns projetos, né, que tanto de cunho municipal como de cunho estadual e federal, né, que aí fazem com que esses alunos eles tenham um horário de aula regular e no contraturno eles venham a fazer alguma atividade extra. Por exemplo, nós temos teatro que vai ser implantado agora mês que vem, né, a partir de setembro em algumas escolas. A Padre Inácio é uma das beneficiadas, né, e temos futsal que também inicia próximo mês, né, na verdade já está nesse mês agora, agosto, a gente já está com ele sendo arquitetado, planejado, tudo organizado, mas tem início mesmo em efetividade, né, em setembro. Futsal, quem está beneficiado nesse projeto é a João Agripino, e aí bandas, né, em outras, tipo Euflaudisa Rodrigues Bandas, né, Marinho Bandas, né, bandas musicais, e aí a gente tenta ter uma gama de atividades culturais das quais os alunos escolhem, né, e decidem qual delas devem participar. E o resultado desses programas, né, que a gente implantou, resultou em uma escola de música que nós temos, a primeira do município, né, a escola de música, que aí atende, exemplo, né, que aí atende todas as pessoas de modo geral. Não só alunos, mas qualquer pessoa que queira aprender música, está a escola aberta. Esse mês agora ela está em reestrutura humana, né, na verdade, revendo plano de curso, revendo quais os cursos que deram mais certos, que não deram, para que outubro, né, vai ser setembro, outubro a gente esteja voltando com todas as atividades já com uma nova metodologia, com a nova, né, organização, um novo fluxograma, né? Então nós vamos voltar, ela vai ter um mês de recesso, um mês e pouco de reorganização, na verdade, para que quando as atividades voltem com uma outra roupagem, né, com uma outra metodologia bem mais próxima da comunidade, né, que é para quem a gente realmente interessa. O trabalho é atender a comunidade, é inserir, né, fazer essa inserção escola-comunidade, porque aí a gente acredita que o resultado fica melhor. Porque a pessoa precisa entender, necessita entender que a escola ela é o entorno em que ela está inserida, né? A escola ela não está separada da sociedade, ela está inserida completamente nesse meio. Então, se a gente consegue fazer um trabalho em que a escola e a comunidade se entendam como pertencentes uma à outra, como sentimento mesmo de identidade, de relações positivas, os resultados do trabalho ele é muito mais positivo, ele é muito melhor do ponto de vista de que comunidade e escola trabalham junto para uma única sociedade. Muito bom. E a tecnologia já está presente, né? Já é realidade na vida de todo mundo. E o que o senhor teria em relação a isso? Tem algum avanço na tecnologia nas escolas? As escolas, elas têm laboratórios, né? Boa parte delas. Algumas que ainda não tinham, acabamos de receber netbooks, né? Inclusive estamos distribuindo alguns essa semana para a Escola do Bento, né? Na José Henrique Cavalcante. Todas as outras têm laboratório. Para isso a gente contrata, geralmente o uso do equipamento, ele uma vez ou outra danifica pelo próprio aluno. Então, sim, a gente consegue fazer agora, por exemplo, tem uma equipe andando nas escolas, fazendo reparos desses equipamentos, colocando em funcionamento.
boa parte das escolas tem internet, inclusive zona rural, né, com o programa do governo federal. Cada escola recebeu um kit multimídia, né, o ano passado. Esse ano estamos com defasagem só de 2 escolas sem o kit multimídia, mas que está completamente inserida nesse processo digital, né? E aí temos também, fomos beneficiados pelo governo federal com o programa Mais Escola Conectada, que aí só devemos estar implantando no meados de 2019, início de 2020, é quando deve estar chegando esses equipamentos da educação conectada do governo federal. São novos equipamentos, mais modernos, na verdade, com uma capacidade de armazenamento e saída bem superior às que temos, né, de tecnologia, e que vai atender todas as escolas. Então, nesse programa, além do equipamento, a gente vai receber recursos também para formação em sociedade. E tem alguma campanha que incentive ou que divulgue o programa EJA para as pessoas de Boqueirão? A educação dos jovens e adultos, ela é bem divulgada no início e no meio do ano, né? A cada 6 meses ela se renova. Então a gente tem campanhas de divulgação em mídia, né? Divulgação em som e na comunidade. O mais forte que a gente chama nesse processo é a busca ativa, aquilo que a gente chama de busca ativa. O que é a busca ativa? É o convite que o professor vai até a casa do aluno e faz aquele convite. Recentemente eu ouvi alguns professores, né, fazendo isso. E de lá ele já sai com a matrícula do aluno. Então o aluno já vem direto estudar, ou seja, a secretaria tem esse programa de busca, né, diretamente na casa do aluno, tenta, se o aluno falta 1 ou 2 vezes, a gente já busca entender o que é que está acontecendo, né, o que é que houve. Bom, a gente não consegue 100% dos casos resgatá-los para a sala de aula, mas eu diria que em torno de 95% a 98% dos alunos que vêm nessa busca se mantêm e concluem o ensino, né, adquirem o seu certificado de ensino fundamental e daí eles fazem carreira. E os alunos que saem de Boqueirão para estudar nas universidades de Campina Grande estão crescendo a cada dia, né? Como o senhor vê essa evolução? E qual o sentimento, né, de, sei lá, gratidão em saber que tem tantos alunos estudando, mestrado, até doutorado, né, em Campina Grande? Como o senhor vê isso? Boqueirão tem um histórico de pessoas que se dedicam ao estudo, né? Verdade. Inclusive dados aí de pesquisas da UFCG, de tese de mestrado, aponta Boqueirão como um dos municípios com mais doutores e mestres do estado, né? Assim, em proporcionalidade, né? Que as pessoas entendem, dado o tamanho, o número da população, o número de mestres e doutores que temos, né? Então se destaca nesse sentido. Lógico, um município com uma população superior e que agrega algumas universidades, ele vai ter, mas aí veja. Isso é muito positivo do ponto de vista de que o município dá estrutura, né, de transporte, inclusive parcerias com universidades privadas para bolsas de estudos, né? A gente tem parceria com a Facisa, o aluno ganha 30%, né, na mensalidade ou quando ele consegue FIES, então consegue 30 pelo município, 70 pelo governo federal. Isso oportuniza, além de um grande número nas universidades públicas, né? E esse número ele cresce a cada dia mais, a cada ano. Nós temos o controle aqui, por exemplo, nós temos 478 usuários de transporte escolar no município, em todos os níveis. E um bom número desses, né, é de alunos do curso para a universidade, curso superior. Isso significa dizer que o município tem investido em educação, né, que o retorno tem vindo significativamente, e que também temos mandado para outros estados, né, capital intelectual, porque quando a gente tem uma capacidade, né, de mestres e doutores, né, em intelectualidade, isso melhora as relações de produção, isso melhora as relações sociais, isso melhora as relações de um com o outro no próprio município, enriquece o município, e a gente tem mandado, né, nós temos pessoas
mestres e doutores que fizeram concurso aí para universidades em outros estados e que lá estão e que voltem, ou seja, Boqueirão, né, tem um potencial intelectual significativo de leitores, produtores de livros, pesquisadores, né, e aí profissionais de N categorias que saem desse processo e que dão muito certo nas carreiras como um todo. Tem uma questão que é muito abordada aqui na nossa cidade, e as pessoas sempre comentam o porquê não existia uma faculdade aqui em Boqueirão. E eu queria que o senhor explicasse para essas pessoas que têm dúvidas o porquê de não existir, por que essas pessoas têm que ir até Campina Grande. Fique à vontade para explicar. Nós até estivemos e estamos, né, em negociação com a Universidade Federal de Campina Grande, na tentativa de transformar a escola agrícola em um polo, né, em uma estrutura que atendesse a essa população. Só que o que é que Brasília exige, né? Isso é uma questão de Brasília. Um número de habitantes acima de 100 mil, por exemplo. Uma distância mínima de tantos quilômetros, né, justificaria uma população menor. Para a próxima universidade? Para uma universidade, né, justificaria melhor. Isso não nos intimidou, né, as dificuldades não nos intimidou. Enquanto secretário, enquanto prefeito de João Paulo II, a gente foi ao UFCG, sentou N vezes, o processo está lá tá com os reitores, o projeto, inclusive, desceu a Brasília, né, foi aprovado. Agora, quando a gente quase consegue implantar não um campus, mas uma extensão, então veio o processo de impeachment, veio a saída da presidente que estava, assumiu o novo presidente, houve cortes de recursos nas universidades, então meio que congelou, né? Então, o que é que ocorre? Ter uma universidade não é simplesmente implantar, é implantar, né, manter e ter planos de futuro para essa universidade. Quando eu digo futuro, eu estou falando de ter planos plano sustentável para que ela se mantenha, para que haja uma manutenção. Dada todas essas condições, então vem a liberação ainda dos cursos, quais são os cursos que podem ser implantados, se podem ser implantados, quais são as potencialidades que o município dispõe, né, como é que funciona essa estrutura de cursos e tudo mais. Então, é bem aquém, né, do que a gente almeja, claro. A gente gostaria, né, a secretaria, o município, todo mundo ganharia. Sendo que, para isso, a gente tem alguns entraves que precisam serem destravados e que, a curto prazo, não tem como destravá-los, porque depende de estruturação que não está em nível municipal. Mas que é uma possibilidade ainda, né? É uma possibilidade remota, mas né? Porque se o cenário nacional não tivesse mudado tão bruscamente, né, e eu falo aqui bruscamente de recursos, não estou falando da troca de pessoas, né, estou falando de recursos. Se não tem mudado tão bruscamente, eu até teria um parecer mais preciso para a questão. Só que a UFCG, e toda vez que agora não, está tudo pronto, mas temos que aguardar a liberação do Ministério, temos que aguardar a liberação dos recursos, temos que ter orçamento, temos que ter tal qual. Então, possa ser que tenha um ou outro que diga irresponsavelmente que é tranquilo, que é fácil e que é possível e que é assim, é questão de vontade, mas não é bem por aí. A gente tem que pensar, né, porque a própria Constituição, ela responsabiliza os entes federativos, né? O município se responsabiliza pelo ensino fundamental. Sim. O Estado, né, se responsabiliza pelo ensino médio e a União pelo ensino superior. Para um município implantar por conta própria uma universidade ou buscar essa implantação com parceria ou não, ele teria que ter um orçamento e uma estrutura de atendimento desses outros níveis em 100% satisfatória. Entendi. E aí, para poder o município quebrar as regras de funcionamento de orçamento para tais fins.
Compreende? Tanto é que, por exemplo, no Boqueirão nós temos técnico na escola agrícola e temos fundamental. O ensino médio ele é todo completamente para as escolas estaduais, dado que nós ainda temos gargalos para resolver no ensino fundamental. Então, a partir do momento em que resolve, e o ensino médio, o Estado, ele atende ao ensino médio no município. Então, ficaria claro e preciso as responsabilidades casando nesse sentido. Se tivéssemos essas responsabilidades em pleno funcionamento, então teríamos muito mais facilidades, né? Se um ente federativo não entrasse ou não entrar nas responsabilidades do outro ente federativo sem que suas responsabilidades sejam completamente atendidas, né? No caso, município, ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental, Estado, ensino médio e técnicos nessa categoria, né? Isso não impediria o município ter também, e a União, o ensino superior, né? Aí, claro, a partir daí a gente começa a fazer. É nessa estruturação a dificuldade que é o que os entes federativos têm de fazer a implantação, mesmo com projeto, e aí que ficasse claro, sendo aprovado, né, aliás, sendo implantado, porque aprovado já foi, a proposta da escola agrícola, ela se federalizaria. Entendi. Aí o governo já vai questionar a distância e a população que a região tem para Campina Grande, né? Quanto é que isso vai impactar no orçamento da União, mais um campus para 17 mil habitantes. Então, aí juntamos os municípios, né, para aumentar a população. Fizemos um acordo lá na UFCG, pegando os municípios vizinhos, e aí dá um número bem melhor, né, dá um número maior de habitantes, mas ainda assim estamos esperando a liberação, na verdade, de orçamento para a UFCG, para que a UFCG faça essa implantação dessa extensão e federalize, né, a escola, que a gente já tem a proposta. São N fatores, né, para que tudo aconteça. E como estão os preparativos para o Dia da Independência, né? 7 de setembro está aí chegando. 7 de setembro é uma data assim que eu pessoalmente considero especial, né? É uma data que nós estaremos comemorando aí, né, a independência do Brasil, e isso para o Brasil isso é importantíssimo, né, dadas as relações de poder e as relações sociais que foram travadas até então. Então, a secretaria entende, né, e busca junto ao professor um trabalho para que ele faça esse trabalho junto ao aluno de valorização, sobretudo, do sentimento de patriota, né, de desenvolver esse sentimento no educando. Fazer com que a gente entenda que com todas as divergências sociais e econômicas, né, que temos no Brasil e outras mais, é nosso, né, o Brasil é nosso, é a nossa pátria, é a nossa casa, assim pode-se dizer. Eu não conheço nenhum ser humano que não se sinta bem ao chegar em casa. Então, qualquer pessoa que é brasileira, que está no Brasil, está em casa. E aí, estando em casa, a gente procura comemorar esse dia com o máximo de esmero possível que a gente possa, né? Todo ano, durante esses anos de governo, a gente tem feito eventos grandiosos, né, que deram muito certo. Sim. E que para 2018 nós estamos já nos organizando há 2 meses, né? Isso é um trabalho que dura 2, 3, 4 meses para ir para as ruas. Nós já estamos há 2 meses, vai fazer o 3º mês agora em agosto, então para 7 de setembro estarmos com desfile em ruas, né, nas vias públicas. A Secretaria traz esse ano o tema, né, meio ambiente e cidadania, né? Se é minha casa, se é minha pátria, eu preciso aprender a cuidar do meio ambiente, eu preciso entender as relações do homem com o meio ambiente, e esse entendimento, essas relações, ela é feita a partir de um cunho de sentimento de cidadão, né? E se eu me sinto cidadão, me sinto brasileiro, me sinto em casa, eu preciso aprender a cuidar dela. Nós já tivemos N temas, né, aí, desde Paraíba, Nordeste, Brasil. O ano passado trabalhamos com o tema água no planeta, né, e esse ano estamos trabalhando com o tema meio ambiente no planeta e no Brasil.
Vai ter aí muitas surpresas, será um desfile bonito. Será à né? noite ou à tarde? Esse ano nós vamos começar um pouco mais cedo, né? Bom, Deveremos estar saindo do desfile às 3h30, 4 horas no máximo, para que terminarmos mais cedo um pouco, bacana. né? Teve muita gente falando, poxa, poderia ter sido mais cedo, porque tem crianças, né, que não conseguem ficar até o final. E assim, as bandas são lindas, a apresentação bem bacana. E ano passado acho que acabou 11 horas, não foi 11 meia-noite? 11 horas, 11 e algum pouquinho, mas isso aí, se tudo correr bem, então esse ano, 8 horas, 7h30, a gente vai estar encerrando, né? Que ótimo. Então, a programação de 7 de setembro, ela começa com o hasteamento da bandeira na Prefeitura Municipal. Ainda estamos para decidir o dia, né? Se vai ser no próprio dia 7 pela manhã ou um dia antes, né? Porque aí a gente precisa, sobretudo, fazer um hasteamento da bandeira com alguns alunos, né? Isso, e a gente gosta a secretaria gosta de fazer esse hasteamento no momento em que tem alunos em sala, para que eles venham e possam participar do evento. Né? No dia 7 tem um desfile cívico e no dia 9 teremos no Marinho, na comunidade do Marinho, a comemoração alusiva ao 7 de setembro lá, que já é tradicional. Nos outros anos a gente sempre fazia no final de setembro, e esse ano nós vamos fazer um dia após, né? Vai ser dia 9, então bem pertinho. As pessoas daquela comunidade poderão ir também às 3 horas da tarde, no domingo, para comemorar junto com os alunos, junto com as bandas, junto com a Secretaria de Educação. Muito bom. O encontro de bandas que teve recentemente, nós transmitimos ao vivo. Foram 4 bandas, né, que teve aqui na praça, que o senhor estava presente. 4 ou 5 bandas. E as pessoas comentando que são aqui de Boqueirão, estão longe e queriam muito estar aqui, né? Não tem oportunidade, mas aí pode acompanhar. Então, esse ano também, 7 de setembro, fiquem ligadinhos, né, que nós vamos transmitir para vocês que estão longe. E parabéns pelo encontro de bandas, que foi um sucesso, né? O encontro de bandas é uma realização nossa, né? No primeiro ano fizemos o primeiro e aí tal, todo ano. Na verdade foram 5 bandas filarmônicas esse ano e 6 bandas marciais, né? 11 bandas. Essa é a média de banda anual, porque também ficaria muito longo, né? Se aumentássemos. Ah, sim, porque tinham 4 né? bandas Isso. na praça, mas eles vinham passando, né? Isso, são 4 bandas, no encontro se deu, né, em 2018, 5 filarmônicas 5. e 6 bandas marciais, né? E realmente é um sucesso, é um encontro que vem crescendo a cada ano e que acredito que já está no calendário de eventos, né, da Secretaria, e não tem como mudar. Como eu mencionei no início do programa, o senhor foi recentemente eleito um dos melhores secretários de educação do Brasil. Conta pra gente, né, pessoal que está em casa, como é que foi isso, dá maiores detalhes, e como será a sua ida a Brasília? Na verdade é o seguinte, a cada ano o Ministério faz uma avaliação dos 100 municípios, né, com desempenho positivo na educação. Então elege 100 municípios que se destacam nesse processo, né? Então, em 2018, Boqueirão ficou em nível nacional, né, o 57º, e em nível estadual o 3º, né? Nós ficamos abaixo de Santa Rita, João Pessoa, Santa Rita, Patos, então Boqueirão, né? Então, ficamos muito felizes, claro, né? Esse é o resultado, inclusive, daquela primeira parte que eu te falei, da reestruturação, da valorização do professor, né? Dos índices de IDEB, índices de desenvolvimento da educação, e, sobretudo, da valorização e eficiência que a gente tem tratado com os programas do governo, com a implantação desses programas, né? com a aplicabilidade desses programas, com todo esse processo que o aluno é que é avaliado. Nesse sentido, a gente precisa agradecer ao professor, né? Porque a secretaria, ela faz a parte dela, ela busca implementar essas atividades, mas o professor é quem executa. Então, os resultados que aparecem aí nas provas, né, para os índices, a gente tem que dizer que o prêmio não é para Erivaldo, o prêmio é da secretaria, o prêmio é do município, né? Nós somos o 3º, e esse 3º não sou eu. Esse 3º é
a estrutura, né, o sistema educativo como um todo. E nesse momento, então, para isso, eu não poderia deixar de falar da responsabilidade do prefeito quanto a essa premiação. Porque você imagine aí que um dos pontos que entram em avaliação, isso a nível de município, de estado, de universidades, quando o MEC vai avaliar uma estrutura, ela começa avaliando a estrutura física. Depois ela avalia a estrutura humana para depois então avaliar as demais estruturas. E o prefeito ele tem se empenhado desde o seu primeiro mandato em melhorar essa estruturação como um todo, né? Tanto é que a gente tem coberto aí 100%, praticamente 100%, 98% na verdade, dos estabelecimentos reformados e melhorados. Então, é uma premiação que é o resultado de todo esse processo. Muito bom. Então, parabéns, né, pelo seu belíssimo trabalho e por toda a Secretaria e Prefeitura Municipal de Boqueirão por desempenhar, né, tão bem a educação do nosso município. Eu deixo agora as considerações finais e muito obrigada por participar do nosso programa Papo de Carreira. Eu que agradeço, né, a oportunidade e o espaço. Gostaria de agradecer ao povo de Boqueirão como um todo. Não canso de dizer, né, eu não sou boqueirãoense de nascimento, mas cheguei aqui menino, né, cheguei muito jovem, sou apaixonado pela terra, não deixaria a minha terra assim por outra, né, Boqueirão é a minha casa, a educação é minha vida, né, eu desde os 16 anos de idade que lidou com a educação, então me fiz na educação, apesar de ter feito carreiras em outras áreas e ter trabalhado também em outras áreas, nunca deixei de trabalhar com a educação, né? Então, cuidar de educação para mim, né, é oportunizar ao outro as condições de vida que eles sonham ter, né? E assumir a Secretaria de Educação com um governo compromissado, feito, né, o nosso prefeito João Paulo Barbosa Leal II, me oportuniza cada vez mais a dar essa oportunidade aos outros, né? Então, tudo que nós façamos não é para cá, e sim para que eles sejam, né, para que o outro seja atendido. O sentimento nosso da Secretaria, da Prefeitura, é esse, é fazer para a comunidade, né? Fazer para o povo realmente é que importa, é esse povo que importa. E o sucesso vem quando você tem esse sentimento, né? Quando você faz pensando no que vai beneficiar o outro. E esse outro a gente entende que é o grande responsável das relações sociais, que é o grande responsável do ganho, né, quantitativo e qualitativo na qualidade de vida, né? Quando você reforma uma escola, por mais que quebrem depois, a gente volta a reformar, porque ali são cidadãos, pequenos cidadãos que estão passando e que vão continuar passando e que vão chegar, né, vão estar aí, vão depois mandar os seus filhos para esses estabelecimentos e esses professores vão continuar formando e a gente vai continuar fazendo essa gama crescer, né? Como você perguntou há pouco, os alunos, Campina recebe muitos alunos de Boqueirão para os cursos superiores. Recebem porque Boqueirão se preocupa com essa base, né? A base, formar uma base sólida, né, concreta, de pessoas responsáveis, de cidadãos que buscam essa qualificação, nos deixa feliz, nos deixa satisfeito, porque, afinal de contas, esse é o resultado do nosso trabalho, né? Esse é o resultado do trabalho da Secretaria, do trabalho da Prefeitura, do trabalho da equipe como um todo. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade à Cariri TV por deixar com que a gente demonstre, né, essas coisas que são feitas com tanto carinho, com tanto amor para nossos estudantes, nossos professores, nossos pais de estudantes, né? Nossas mães, nossos tios, nossos avós, as pessoas que tomam conta de modo geral, né, dessa garotada que aí está chegando. E ensinando esse povo a ter tolerância, né, a entender o outro, a se colocar no lugar do outro, a valorizar as ideologias do outro, né? Porque todo esse processo educativo tem que passar por aí. Os espaços precisam serem respeitados, né? Os outros precisam serem amados e respeitados. E a educação tem o poder de fazer isso, né? Tem o poder de dar
às pessoas esse, né, potencial, essa capacidade de entendimento e de empatia, de estar, de se pôr no lugar do outro, sem discriminação, sem desvalorização por questões financeiras, religiosas, sexuais, seja lá quais forem as secções. O que importa mesmo é o humano, é o ser humano na essência de ser humano. Então, estamos encerrando mais um Papo de Carreira. Muito obrigada a todos vocês que estão aí do outro lado. Mandem sugestões, escrevam aí nos comentários quem vocês querem que estejam aqui comigo, batendo um papo e falando de carreira, tirando dúvidas. Tá esse programa para vocês. Muito obrigada pela audiência e até o próximo.